dia. Quantos aqui tiveram na palestra ontem de manhã? A gente fez uma palestra sobre o mesmo tema, né, de 1h30. Trouxemos mais algumas pessoas que não estiveram na palestra, sejam bem-vindos, né, e são pacientes que a gente vai tratar depois, no final. A ideia de uma oficina é bem diferente da ideia da palestra. Porque é mais uma troca de experiência. Quem está acostumado com o conceito de dor mecânica, só para ver onde que eu vou tocar nos pontos básicos, a ideia é fazer uma parte teórica inicial e depois fazer a parte prática mesmo. Quem está acostumado com o conceito de dor mecânica, quem sabe o que é dor mecânica? Mecânica. Por que mecânica? Eu vou tomar com nada. Ninguém? Ninguém? Oi? É intuitivo, sim, não, porque muita gente questiona a colocação mecânica. A gente sabe o que é nocitiva, neuropática. E quem aqui entende que dor é uma função, uma responsabilidade do médico de família, também de outras especialidades, mas o médico de família é especialista. Sim. Também no mecânica. Na verdade, passei na última palestra, a Organização Mundial de Saúde entende assim. O principal consenso de dor crônica não oncológica entende assim, que é a atenção primária. E a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, inclusive, fez um documento que passou ao governo federal, que em 2003 foi a última versão que está na internet, para quem quiser pegar, em que ele coloca justamente, olha, deveria ser organizado assim. Se me perguntarem, eu diria, olha, tem que ser organizado com unidades primárias, nível 1, nível 2 e tal, e a básica, a primária, é o PSF. Na época era o PSF. Ponto. E parágrafo, cabe às unidades de nível mais avançado capacitarem o PSF. Ponto. Isso é bastante interessante. E Alessandra Dantas, Geraldo Chiani, sou Marcos Correia. Nós estamos representando um grupo que tem uma iniciativa rolando no Rio de Janeiro de capacitação de médicos de família e tem dificuldade de dor mecânica, que é o ritmo mais comum de dor. A ideia seria fazer criar um protocolo no sentido lato sensu, né, no sentido de guia geral, normas gerais, não aquela coisa quadradinha, mas uma coisa de como abordar, feita por médicos de família, para médicos de família, com base em técnicas que sejam muito práticas no dia a dia, que sejam de complexidade adequada, baixo risco, baixo custo, que eu consiga ensinar ao paciente alguma coisa que ajude a capacitação do paciente e que seja eficaz em qualquer canto do país. Disponível em qualquer canto, estou dizendo qualquer canto, eu digo inclusive em domicílios, quando isso for necessário. Puxando coisas das outras especialidades com a área de atuação dor, né? Da fisiatria, da fisioterapia, da TO, da odontologia. Né? Além do ritmo mecânico, que a dor ao movimento ou a posturas mantidas relacionadas ao sistema locomotor, a gente tem a dor inflamatória, que bem ao contrário, quando você fica muito tempo parado, por conta da retenção de líquido e do edema, você tem dificuldade de mover, a rigidez prolongada, a rigidez matinal. Dores em cólica, a claudicação é um termo que a gente usa muito, em claudicação intermitente, né? A dor por dificuldade dos vasos, eles estão semi-obstruídos, então se você pede um fluxo maior de sangue para o músculo reclama depois de uma determinada atividade. Então ele trava depois de um determinado esforço, e se eu descansar eu consigo depois fazer um esforço daquele mesmo intensidade, para novamente. Mas claudicação, por exemplo, é o ritmo da angina pectoris. Na verdade, quando a gente pensa em ritmo claudicante, eu estou pensando numa semi-obstrução, um fluxo limitado de perfusão. E tem o outro lado, que é a obstrução arterial, que é a dor contínua associada a alterações autonômicas.
Por exemplo, a dor do infarto, né? Se eu tiver uma pessoa com uma dorsalgia, mas se tiver com dor contínua, intensa, suando frio, eu não vou pensar na dor mecânica, não vou pensar que é osteomielite articular, estou pensando numa sala de emergência, estou pensando numa secção de aneurisma ou, enfim, num infarto em curso com apresentação atípica. Por que então falar de dor mecânica ao invés de falar de músculo esquelético, por exemplo? Porque quando eu penso em ritmos, eu estou fazendo o primeiro diagnóstico diferencial importante. Agora, a dor inflamatória, bom, o reumatologista é especializado em dor inflamatória. Em dor cólica muda o curso, eu vou pensar em outros tipos de tratamento. Tem uma cólica ureteral, tem uma cólica, quer dizer, o ureter lutando contra empurrar um cálculo renal, eu tenho uma cólica menstrual tentando empurrar, enfim, a descamação do endométrio para fora. Eu tenho uma cólica intestinal, tentando a contração da minha víscera oca intestinal. Eu vou pensar em outro tipo de tratamento, em outras patologias. Claudicante, bom, claudicante e isquêmico, eu vou para um centro especializado, né? Agora, a mecânica, na medicina, ela é a mais comum e é a menos, a mais negligenciada. A gente não aprende isso muito na faculdade, inclusive. A visão do médico é formada para tratar as coisas graves, mas seria ótimo tratar as coisas graves. A gente não pode passar o que é urgente e o que é grave, mas a gente tem que saber tratar o que é mais comum, né? Urgente, grave, mais comum, mais provável, né? Raciocínio da medicina na emergência ou em qualquer outra área, né? E a dor mecânica, ela traz para o médico uma satisfação especial. Porque é muito gratificante, tem uma boa resposta rápida no consultório. Existem coisas que fazem, são ferramentas semiológicas que a gente pode utilizar durante o consultório, que ao mesmo tempo que ajudam a gente a ter certeza do que está acontecendo, a dor melhora na hora, então o paciente também tem certeza que você está indo no caminho certo. E aumenta vínculo. E economiza uma série de exames complementares. Eu fico brincando, às vezes vem residente lá, olha só, tem um paciente aqui que está com uma dor em ombro, crônica e tal, aqui está o ultrassom, assim, não, fecha o ultrassom e vamos dizer o que o ultrassom está dizendo. Aí a gente faz o exame físico, aí, enfim, desativa os pontos gatilhos principais, aqui o supra está dolorido, a gente desativa, o infra está dolorido, a gente agulha, o subescapular e o escaleno está dolorido, da dor irradiada, então a gente desativa. Aí a paciente consegue levantar o braço até aqui, aí a gente anestesia a bursa, ela vai até o final, então a gente diz assim, olha, vamos lá, tem uma tendinopatia no supraespinhoso, vai dar uma tendinose também no subescapular, os tendões não estão rompidos, eu consigo chegar até o final, e vai dizer que tem uma bursite. Abre aí. Agora, quanto tempo você precisou do ultrassom? Para conseguir esse ultrassom, levou quanto tempo para marcar? Aí a gente começa a pensar em exames complementares, porque no final das contas, tem uma outra coisa. A dor mecânica, o exame atrapalha mais que ajuda se você não sabe o que está procurando. Ele vai te dar muita informação, mas que nem a internet. Você tem que filtrar qual é a informação relevante. A única maneira de conhecer isso é o paciente dizer, né? Se eu acho que a dor é por conta de uma determinada estrutura, eu vou mexer naquela estrutura da maneira, simulando o que acontece no dia a dia do paciente, e se ele me disser, não, é essa dor, doutor, é exatamente essa dor, eu tenho certeza que aquela estrutura está associada. Se eu não acontecer isso, não adianta pedir o exame complementar, eu tenho que passar por um novo nível de semiologia. Por exemplo, contactar os universitários, eu preciso tratar as outras especialidades em dor, eu tenho que continuar conversando a respeito desse paciente. Porque o exame complementar não vai ajudar muito. Hoje em dia até os ortopedistas e neurocirurgiões não fazem cirurgia de hérnia de disco ou abalamentos, que é o mais comum inclusive, se eles não tiverem certeza no exame clínico de que a dor é por causa daquela hérnia. Porque o abalamento ou a hérnia pode estar lá e só sensibilizando o nervo, e as dores principais são por conta de outras coisas, e eles vão fazer a cirurgia linda e vão dizer, poxa, a minha parte eu fiz, mas você continua com dor? Bom, enfim, vai para o fisioterapeuta. Enfim, talvez devesse ser feito ao contrário. Talvez a gente devesse primeiro ter certeza e depois ir para a cirurgia. A gente
consegue, dessa maneira, talvez, modificar a maneira, tirar a rolha do sistema, a dificuldade do sistema. A gente diminui as marcações para os especialistas, a gente resolve uma parte das coisas aqui, economiza dinheiro, economiza tempo de todo mundo e consegue conversar melhor com os especialistas que não tem cheiro de medicina de família. Né? Não é isso que a gente está fazendo aqui? Né? Então, eu tive a sorte de, antes da medicina de família, eu vou deixar esse slide aí. Eu tive a sorte de... Eu fiz reumatologia no Fundão. No Fundão existe um pessoal da fisiatria. Sejam bem-vindos. A reumatologia acontece igual à medicina de família. Eu fiz reumatologia antes. O calcanhar de Aquiles é a dor mecânica. A dor inflamatória, puxa vida, a gente tem medicação, a gente tem conhecimento, o que a gente faz no dia a dia. Mas a dor mecânica daquele nosso paciente é o calcanhar de Aquiles. A gente até sabe fazer algumas coisas e tal, mas muitas vezes dá uma certa angústia. Então, existia um pessoal da fisiatria, a doutora Alice Saad e o grupo dela, que fazia um trabalho multicêntrico com o Hospital de Mount Sinai de Nova York. Era aqui no Brasil, é ela e a USP, a doutora Marta Mamura, e que tinha uma série de técnicas que são, em parte, essas coisas que vamos conversar hoje. E era interessante, muito interessante, porque como o paciente melhorava na hora e tinha essa questão da ferramenta semiológica, que sim, cara, isso aqui devia ser para medicina de família. Me formei na UERJ, a UERJ é muito forte nessa questão de medicina de família, e eu resolvi voltar, na realidade, por conta disso, de trazer para a medicina de família essa instrumentalização. E a dor miofascial talvez seja talvez uma das dores mais negligenciadas, quer dizer, a principal causa de dor mecânica. Para quem trabalha com isso no dia a dia, nas clínicas de dor, quem chega em clínica de dor, afinal, né? Só o paciente oncológico, um funil muito grande antecipa a clínica de dor. Um ou outro paciente chega na clínica de dor, mas nas clínicas de dores o pessoal faz isso com muita frequência. Os outros médicos ainda não conhecem. Talvez seja o grande bom começo. Pensamos em dor mecânica, começar pensando em dor miofascial. Eu vou explicar um pouco dessa palestra, o que é dor miofascial para vocês. Existe, claro, não é o final do assunto, existe a dor, outras dores nociceptivas, ou seja, dores de outras partes do sistema locomotor. Existem dores nervosas, neuropáticas, associadas ao ritmo mecânico. Eu posso fazer uma compressão, por exemplo, de um nervo numa determinada posição mantida, e aí tem uma dor tipicamente neuropática, síndrome do carpo, síndrome do tarso. Existem algumas outras coisas, como perda de complacência neural, que só o fisiatra e os fisioterapeutas conhecem. Incrível, não chegou na gente, mas também nesse mesmo critério. São coisas que você souber procurar, você vê na prática clínica e resolve sem remédio. Capacitando o paciente, na verdade é o paciente que vai se curar da dor, você só vai ensinar. Né? Então, não termina em dor miofascial, mas começa ali. Né? O que é dor miofascial? Dor miofascial é o desdobramento patológico de uma norma fisiológica do músculo. Pontos gatilho existem, bom, enfim, existem no músculo áreas que têm placas motoras defeituosas. Isso já está mapeado na espécie humana há muito tempo, né? Desde o século passado, e que contraem, tem essa função de contrair muito fortemente e soltar com muita dificuldade. E porque eles contraem muito fortemente, a perfusão sanguínea fica prejudicada. O sangue não consegue chegar e lavar o que ele deveria estar lavando das nossas AVH, de ácido lático, enfim. E isso torna o ponto cada vez mais doloroso. É curioso que, se por acaso o sangue não chega, as medicações também não. Então, as nossas medicações de dor é o primeiro conceito. As medicações, como a gente trata medicamentosamente a dor miofascial, na realidade, não é no local, mesmo anti-inflamatório, não é no local. O analgésico, mesmo analgésico. Os analgésicos não opioides e os opioides. E o relaxante muscular,
o relaxante muscular vai agir, talvez não tanto no ponto gatilho, no resto do músculo. Claro, vai ajudar, pelo menos um pouco, mas o ponto gatilho mesmo, porque ele tem baixa perfusão, talvez ele não seja tão beneficiado. Medicação age a nível de sistema nervoso central, medula, encéfalo, e de modo específico. Como é que eu trato então o ponto gatilho, né? Porque, localmente. Na medula, esse estímulo contínuo que o ponto gatilho leva para a medula, né, ele causa a sensibilização da região da medula que está ouvindo ele. O segmento da medula responsável por receber os estímulos daquela região. E quando ele se sensibiliza, começa a fazer conexão com outros níveis, e o cérebro ganha a impressão de que a dor é à distância. Então, dor espacial. Músculo dói à distância. Músculo é a causa mais comum de dor à distância, não é a compressão nervosa. A compressão nervosa pode ser até, digamos, a que me induz é um tratamento diferente, porque se tiver uma compressão nervosa, eu vou tratar dessa maneira. Mas o mais comum de ocorrer é ter um ponto gatilho jogando dor à distância. Esses mapas de como cada músculo dói à distância deveriam ser conhecidos tanto quanto os nossos dermátomos. A gente vai acabar conseguindo fazer uma aulinha de pontos gatilhos no final do primeiro ano da medicina. A pessoa acabar na anatomia 2, enfim. Porque é tudo que a gente precisa para que eles entendam, né? E daí imagina eles passando a conhecer isso desde o primeiro ano de medicina. Agora, outros sintomas, por causa das conexões medula, também ocorrem. Isso é também interessante no diagnóstico diferencial. Então, zumbidos, tonteiras, né? Eu tenho alguns pontos gatilho que geram uma tonteira na hora, do paciente. Então, é um diagnóstico diferencial, é desativo na hora, o paciente melhora na hora, então, enfim, a sua sensação de mal-estar era por conta disso. Por que isso criou? A gente vai ver como é que está a postura, como é que está, o que você costuma fazer a vida inteira que perpetua esse ponto. Mas eu tenho que colocar nos diagnósticos diferenciais. Se eu fizer uma sensibilização central, o próximo passo é o que eles chamam de inflamação neurogênica. O próprio segmento da medula estimula as áreas que são da sua responsabilidade e tornam elas mais sensíveis. Isso acontece normalmente. Os nervos liberam substâncias algogênicas na área de responsabilidade daquele segmento. Isso é, em parte, a causa é uma das causas de você ter o efeito dominó dos músculos musculares. Isso aqui é um ponto gatilho, ele existe, isso é uma biópsia, né? Ele existe, isso é uma técnica chamada sonelastografia, publicação de 2009. Tem gente aí procurando métodos de descobrir pontos gatilhos que não sejam simplesmente os métodos de palpação, né? De semiologia, para ajudar alguns colegas a acreditarem mais. A sensibilização espiral segmentar existe. A gente pode conseguir com clips atravessando transversalmente os dermátomos. O paciente diz quando muda a sensação do clips, porque aquele dermátomo é da responsabilidade daquele mesmo segmento de medula que está sensibilizado. Então tem um momento que ele diz, olha, mudou a sensação. E você vai desenhando o dermátomo. Alguns pacientes é muito nítido, se a sensibilização for muito intensa. Uma outra técnica é simplesmente ir colando, apertar um subcutâneo, quer dizer, fazer uma prega de pele e espremendo o subcutâneo contra o outro. Né? Isso não é um estímulo áudio, claro que não é um estímulo doloroso, mas à medida que você vai deslizando a prega de pele, ele percebe quando entra no dermátomo sensibilizado. Então, não preciso de nenhum exame complementar para isso. Aquilo que eu estava falando a respeito do efeito dominó. Tem a sensibilização central, tem a sensibilização periférica, tem as posturas antálgicas, né? É um paciente que quer proteger o ombro e fica nessa posição o tempo todo, ele acaba tendo dor nos escalenos, começa a ter dor à distância por causa deles. O próprio ponto gatilho doloroso, então a pessoa fica tentando proteger e acaba depois tendo em outro local. Pontos gatilho no músculo, na realidade, a gente contrai só uma banda tensa do músculo. O resto do músculo fica sem contração. E cada vez que eu uso o músculo dói por causa do ponto gatilho, então o resto do músculo nunca faz um esforço.
então ele começa a ficar fraco por desuso. Passo 6 meses com dor por causa de um ponto gatilho. O resto do músculo está inativo há 6 meses, como se estivesse parado dentro de um gesso, porque por causa de uma fratura, por exemplo, quando eu tiro o gesso, olha a diferença entre o músculo de um lado e do outro, é nítido. Isso, aliás, é um dos avisos. Se eu tirar esse ponto gatilho seu, o seu músculo está fraco, não exagere, porque vou quebrar o alarme. Mas a musculatura ainda continua fraca, vai demorar, não é de hoje para amanhã. Ela vai demorar algumas semanas para se recompor. Por outro lado, os músculos que fazem a mesma função dele vão ter que se sobrecarregar para poder exercer a função daquele que não está fazendo. E quem está fazendo a função contrária sempre trabalha contra uma banda tensa que prejudica o movimento. Então, você acaba fazendo pontos gatilhos nas outras estruturas. Sempre gosto de mostrar esse slide. Um cotovelo, um palmo mais ou menos distal, todo mundo. Queria que os digitadores de plantão começassem a pegassem com firmeza e começassem a querer dobrar, trazer a pele para dentro. Provavelmente, à medida que você vira o braço e vai trazendo a pele para dentro, vocês vão passar por algum músculo dolorido. Quem é digitador? Alguém conseguiu ver? Alguém teve o azar de pegar um músculo que dói para cá? Porque boa parte dos extensores doem para cá. Quem não teve esse azar, faça uma extensão leve de braço, de punho. Quando sentiram a dor vindo para cá, isso não é um nervo radial. Né? Quantos? Quantos? Levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na direita sim, acho que não. Pois é. Vamos lá, à medida que você estiver digitando, por favor, acabou de digitar, vira para o lado para descansar os seus extensores, né? Absolutamente comum. Quem pegou um trapézio e já apertou aqui, sentiu uma dor esquisita. Mas aqui, algumas pessoas têm dor de cabeça. Esse troço existe. E associa-se a todos os outros tipos de dor. Ele é mais que uma dor, é componente de todas as outras dores, porque a contração do músculo é o reflexo natural de defesa contra qualquer dor. Então passa a cirurgia, mas o músculo foi retirado da vesícula. Agora continua dolorido o abdômen. Por quê? Aí você vai lá e desativa o ponto gatilho do abdômen. Porque ficou contraído em proteção durante muito tempo. Aí acabou a cirurgia, tiraram, mas enfim, eu continuo sentindo a mesma dor que você sentia antes? Não é mais relacionada às infecções mais dolorosas. Ela enfim, principalmente quando eu levanto, quando eu levanto da cama, ela dói direto um pouquinho, quando eu toco piora. Deita aí, vamos dar uma olhada. Desativa. E a resposta, ainda que parcial e imediata, auxilia o diagnóstico. E se por acaso voltar muito rapidamente, então a gente sabe que tem alguma coisa não tratada ainda. E aí sim a gente vai fazer um outro diagnóstico diferencial. Além disso, educação e capacitação do paciente. O grande desafio não é inativar o ponto gatilho. Isso aí é relativamente fácil. O problema é impedir que ele volte. E aí a questão dos fatores perpetuantes, que também é a nossa orientação, e o vínculo com o paciente. Né? Já falei sobre isso, que todos os tratamentos medicamentosos nossos, em geral, mexem no sistema central. Como é que eu desativo na prática? Quantos minutos aí? Tem? Gente? Desculpe. Isso aqui é o que a gente vai ver hoje. Isso aqui é o que a gente vai ver hoje. Talvez a coisa principal, e essa é a ideia do projeto biomecânica, primeiro começar com o mais fácil, e obviamente menos risco, e que eu possa ensinar diretamente para o paciente. Se funcionar, ótimo, a gente espera, retorna em uma semana, verifica como é que ficou. E se não, passa para os outros estágios. O primeiro estágio é espremer aquele ponto gatilho para qualquer direção que seja fácil para você ou para o paciente, de maneira que eu vou ordenhando para fora as substâncias que já estão acumuladas naquela região. E à medida que eu ordenho, é como se estivesse lavando uma roupa. Eu espremo a roupa e tento deixar a água entrar. Eu espremo novamente e deixo a água entrar. Eu tento espremer o ponto gatilho e eu deixo o sangue voltar. Né? Tem um tempinho para a perfusão voltar. Eu espremo,
deixa a perfusão voltar. Existem outras técnicas de liberação de ponto gatilho, isso, existem várias técnicas de ponto gatilho, mas eu acho que essa aqui seria uma boa técnica inicial, porque ela responde em 1 minuto, principalmente se você deixar o paciente soltando o ar, espera assim, levanta, puxa o ar e vai soltando devagar. Isso é um reflexo do suspiro. Quando você chega em casa todo dolorido, o que você faz? Pedir. Não é isso? Quando eu estou me espreguiçando de manhã, eu falo. Eu mantenho meu diafragma contraído, né? E vou espremendo o músculo espreme os pontos gatilho. Aí depois dou uma esticada, não é isso? Então a gente já sabe fazer isso desde que nasce, sei lá, né? Desde criança. Resposta. 45? Que você falou. Então, pronta a resposta. 3 soltadas de ar em 1 minuto no relógio. Vocês não precisam ficar contando 1 minuto. 3 soltadas longas de ar geral em 1 minuto no relógio. E pode ser ensinado. Se por acaso não estiver funcionando, isso aí pode ser. Poucos meses de dor, geralmente funciona bem com poucos meses de dor. Meses de dor. Peraí, uma dor crônica é a partir de 3 meses? Ou 6 meses? Não, dor crônica é quando eu, em princípio, já não acho mais a causa, já passou o período que eu deveria ter se curado e eu continuo com a dor. Essa é a definição de dor crônica. Ou seja, a dor está sendo mantida por causa da sensibilização central, do sistema nervoso central. Se eu ainda tenho um ponto gatilho mantendo a dor, então, em princípio, isso aí talvez seja melhor como dor aguda não tratada. Dor aguda persistente, mas o conceito de dor crônica é um pouco diferente. Então, poucos meses de dor geralmente respondem bem. E se não, passa um tempo, você vai fazer fibrose naquela região, está subisquêmico. Então, você vai ter que destruir aquela fibrose e destruir o ponto gatilho também. Tudo bem. A ideia é passar uma agulha. O agulhamento, eu chamo de agulhamento, e um grupo chama de agulhamento, porque isso não é uma infiltração, porque infiltração significa que o remédio que eu estou colocando lá dentro é o que faz o efeito. No caso, o que a gente está fazendo aqui é passar uma agulha e destruir mecanicamente o ponto gatilho. Então quem faz o efeito é a agulha. Se não tivesse lidocaína, a gente faz isso com lidocaína. O efeito a longo prazo seria o mesmo. Em princípio, tem vários trabalhos mostrando ao longo dos anos de que o efeito é o mesmo a longo prazo. Mas, claro, colocar lidocaína é um pouco mais confortável no paciente. Porque você quebra logo a dor, tem menos dolorimento depois. A lidocaína vai funcionar 2 horas. No máximo. É o tempo de efeito, mas ter desligado o ponto gatilho tem um efeito muito prolongado. A gente geralmente dilui a lidocaína para 1%. É interessante que essa foto aqui foi da revista oficial da Academia Americana de Médicos de Família em 2002, num tema de terapias práticas. Bloqueio paraespinhoso, depois a gente vai discutir melhor, se alguém quiser. Talvez a gente tenha até a chance de fazer aqui, mas é uma alternativa para o médico de família a respeito da sensibilização central. Porque é curioso que muito do que a gente imagina que seja a sensibilização central clássica, por causa daqueles receptores NMDA, não está relacionada lá a esses receptores, e talvez eu não precise de um tratamento novo para tratar a sensibilização central do dia a dia. Pelo menos a espinhal segmentar responde muito bem, boa parte das vezes, a grande maioria das vezes, a bloqueio paraespinhoso. Depois a gente conversa mais. Pode fazer no consultório, é rápido, é seguro. Algumas, talvez a gente prefira para os médicos de família não fazerem nível cervical, porque tem algumas estruturas que poderia ser um pouco mais complicado, precisa de mais experiência, mas mesmo assim seria seguro, mas tentando no mínimo que seja tranquilo de fazer, absolutamente seguro, nenhuma estrutura nobre à vista que possa ser, enfim, que haja algum acidente. Bloqueio paraespinhoso torácico para baixo, principalmente sacral, lombo sacro, absolutamente seguro, prático. Dispositivos auxiliares, a palmilha para quando você tem uma discrepância de membros, você vê que a musculatura fica cronicamente ativada de maneira disfuncional, e quando a pessoa começa a ter dor, é um fator de risco importante. Tem algumas outras coisas interessantes a respeito de ter o segundo metatarsiano mais longo do que o primeiro, do que o metatarsiano do hálux. Força, isso é muito comum, eu tenho, muitos colegas têm, muitos pacientes têm.
cerca de 1 a cada 4 pessoas, ou mais tem o segundo metatarsiano um pouco mais longo do que o primeiro. Então, quando eu piso, a cabeça do segundo metatarsiano chega no chão antes, ou melhor, ela chega a calcanhar, a metatarsiano chega antes, mas na hora da impulsão eu tenho que rodar para o hálux, porque o hálux é que é o mais forte, o dedão do pé é que é o mais forte. Então, eu fico sempre a cada passo oscilando e isso força o tornozelo e força a musculatura aqui. O ideal é que eu acabe virando o pé um pouco para fora e acabo, enfim, fazendo a postura antálgica. E é muito comum que você tenha os calos nessa região e, claro, nos laterais. Você desgasta o sapato só de um lado, mas puxa vida, meu pé parado não tem um pé plano, não tem nenhuma alteração, por que eu desgasto sempre? Justamente porque eu piso sempre diferente e a correção é muito simples. Na realidade, a gente pode utilizar um desses pezinhos de mesa, que uma face adesiva, a outra é felpuda, né? É o feltro. Então, ele pega o menorzinho dele e coloca ao contrário, na palmilha desse sapato do paciente, e aí o que acontece? O primeiro, embaixo da cabeça do primeiro metatarsiano, né? E aí o que acontece? O chão chega antes. Bom, o outro é mais longo, chegaria antes do chão, mas o chão chegando antes, a pessoa não vira mais o pé. Às vezes é um fator de risco que a pessoa trata, piora, você verifica que tem tudo isso e a pessoa trata e não piora mais. As outras orientações, hábitos de vida diária, musculares, isso aí acho que é bom conversar depois na prática. Principalmente. E... oh Deus. Vou ter que falar sobre isso aqui também. Porque é o que a gente vai conversar mais tarde. Causa de dor com membros inferiores, causa mais comum, glúteo mínimo. Glúteo mínimo? Glúteo mínimo, disparado. Quem conhece ponto gatilho, responde isso com certeza. Glúteo mínimo. Glúteo mínimo. Desculpa, glúteo, carioquês. Glúteo mínimo. O que é o glúteo mínimo? Glúteo mínimo e médio são os dois músculos que sustentam o corpo quando eu tiro o pé do chão. Por que eu não caio lá? Tirei o pé do chão, nada segura, por que eu não caio? Porque os dois músculos travam o resto do corpo como se estivesse segurando uma carga aqui no meio, esperando que o outro pé pegue o apoio, né? Muito comum de ter dor, e a dor pode vir até aqui embaixo, simulando uma dor de compressão da rede nervosa. Mas tem outros assuntos aqui, tem outras questões do exame físico que aqui tem e lá não. Depois, se o paciente simplesmente faz assim e sente a dor, bom, enfim, provavelmente é glúteo mínimo. Eu não mudei nada da anatomia da coluna. E é claro que palpando o glúteo mínimo, ele irradia aquela dor do paciente, eu trato com massagem e geralmente minha massagem melhora e some a dor do paciente, bom, enfim, não era nada mais. A outra grande causa, depois do glúteo mínimo, eu acho que é piriforme. Não sei se o pessoal concorda. Antes de pensar em... bom, mesma coisa, existem posições, o piriforme rotador lateral, né? A gente vai ver talvez aqui. Essa maneira de dormir, por exemplo, dormir com ele alongado durante a noite inteira, isso é horrível. É bom para talvez fazer um alongamento por alguns segundos. Alongá-lo durante a noite inteira apagado certamente não é bom, né? E a gente coloca a perna caída lá para esticar o piriforme e ele ficar mais próximo, eu conseguir palpá-lo. A dor geralmente não passa até a perna toda, mas fica nessa região. E o piriforme tem uma coisa interessante, porque o ciático passa por trás ou às vezes pelo meio dele. Então, além da questão do ponto gatilho, ele também comprime o ciático da pseudociatalgia. Talvez seja a causa mais fácil de tratar da pseudociatalgia. E se por acaso for uma hérnia, bom, tem todos os reflexos, mostram, o Lazegue mostra. Eu já apaguei os outros por conta do nosso exame físico, eu já olhei, já tirei os outros que confundem. Aí sobra, às vezes, casos assim, tem gestantes. Agora você imagina, tive 2 gestantes, tiveram hérnia durante a gestação, ganhando peso 2 quilos ou mais, uns 4 quilos a cada mês, e uma hérnia no meio do caminho. Aí o que eu vou fazer? Na dipirona, porque o anti-inflamatório no último trimestre não vou poder usar. Opioide para gestante. Bom, cirurgia. Uma das gestantes, 2 das gestantes tinham os sintomas parestesia.
Então o neurocirurgião diria, poxa vida, já está dando parestesia, você tem que apressar cirurgia no SUS. Vamos fazer uma ressonância antes, porque tomografia não dá. Ressonância antes, uma gestante. Eu digo, não cabe no aparelho, eu vou ter que ter um aparelho especial, ressonância, para fazer. Mas aí, mesmo no caso desses, as duas gestantes saíram sem nada. Na verdade, eu fui na casa de uma delas, que ela não consegue sair de casa, e a outra ela conseguiu vir do jeito que pôde no consultório. Na realidade, eu tenho uma musculatura em torno, dentro que eu falei para vocês, de que o reflexo de cada músculo tenta proteger. Agora, o problema é que o quadrado lombar, quando ele contrai, ele força justamente o disco não voltar. Às vezes ele faz de tal maneira que o disco não consegue voltar. Se eu trato o quadrado lombar, às vezes eu aperto o quadrado lombar e irradia também, e aí eu trato o quadrado lombar, as duas gestantes saíram sem dor, sem parestesia, na hora. Nenhuma teve problema até o final, a gente ficava acompanhando e vendo, se estivesse começando a piorar, a gente voltava a fazer um pequeno tratamento, e depois que claro, que a coisa está resolvida, ela volta ao peso original. Dor lombar, então só para andar rapidamente em relação a essas coisinhas. Opa. Dor lombar tem outras coisinhas interessantes a falar, mas eu vou conversar isso depois. Dor de cabeça, dor tensional, cefaleia tensional, causa mais comum disparado, dor miofascial. Tem músculos aqui que mandam para trás dos olhos, para aqui para cima, para o lado. É importante saber. Dor nos ombros a gente vai tratar hoje aqui, então vou deixar para depois. Dor em joelho, dor de artrose não tem cura, né? Artrose não tem cura, mas a maior parte das pessoas com artrose, você pode cuidar da dor delas, né? Boa parte das pessoas com artrose radiográfica não tem dor nenhuma. Então, não é que o fato de ter artrose significa que eu vou ter dor. Então, por que eu não vou ter? A dor ela sempre é associada, não, a sua dor é por causa da artrose, então, bom, a sua dor é por causa da artrose, a maior parte das pessoas que tem artrose não tem dor, então talvez eu consiga tratar assim. E aí, quem dói na artrose, né? A cartilagem não todo mundo percebe isso, cartilagem não tem inervação, porque não tem vascularização. Se tivesse também excluído a artrose cartilagem, porque aqui eu tenho peso para cá, aparece o sangue aqui, aí eu volto para o outro lado, aí chega o sangue, radicais livres e tal, eu paro de novo, eu faço de novo isquemia, aí eu volto para lá. Enfim, entra, sai sangue, radicais livres, eu acabaria com a cartilagem em 2 tempos. Não pode ter vascularização, logo não tem inervação. Então não é a cartilagem que dói. Do lado de fora, a cápsula, mas só como está estendida. Não é uma parte dos pacientes que tem uma cápsula estendida. O menisco só periférico, que ele tem inervação. O osso embaixo, aí eu estava comentando, teve até uma pergunta da última vez, da nossa palestra de ontem. O osso embaixo, em geral, é denso, né? À medida que você vai perdendo a cartilagem, o osso vai ficando denso. E o osso denso não tem vascularização. Então. E depois, a maior parte dos nossos pacientes com artrose sequer tem esse tipo de gravidade. Né? Talvez esse tipo de gravidade aqui, talvez você realmente fosse candidato a prótese, mas. E até porque se eu trato vai voltar. Por quê? O que dói na artrose de joelho? O músculo que tenta estabilizar uma articulação que está instável. Principalmente. Os ligamentos também, ok? Os ligamentos também. Mas a gente percebe no dia a dia que se desativando os pontos gatilhos dos músculos, a maior parte dos pacientes sai bem, pode ter um percentual que a gente vai dar adiante. Então isso aqui são descobertas que eu queria passar para vocês. E eu tenho a honra de apresentar parte de um grupo que também comprou a ideia dessa questão da capacitação. A gente tem um projeto que já foi lançado na internet aí, para algumas pessoas estão lendo e muita gente está se aproximando para tentar somar. A gente tem alguns fisioterapeutas, tem um pessoal de fisiatria ali dando apoio por trás. Eu tenho a honra de apresentar a doutora Luciana Dantas, que é uma das coordenadoras do grupo de trabalho do Prefito do Rio de Janeiro, o Prefito 2, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? O professor Geraldo Chiami, isso aqui certamente não vai precisar de apresentação. O Geraldo, ele talvez seja talvez não.
Ele é um dos nomes mais clássicos. Da cultura médica do Brasil. Perdendo o sinônimo de velho agora. Ótimo. Puxa, um grande amigo, presidente da Sociedade de Acupuntura do Rio de Janeiro, Cultura Médica do Rio de Janeiro, professor da UF em Acupuntura Médica. Ele ajudou a colocar brilho nos olhos de muitos médicos a respeito de acupuntura. E a tradicional chinesa e a contemporânea. Contemporânea é isso que a gente está falando aqui. Tá? Técnicas de agulhamento de ponto gatilho pertencem à acupuntura contemporânea, que é ocidental, não é oriental. Não é oriental, tem toda uma maneira diferente de pensar. A contemporânea é aquela que usa a nossa maneira de pensar. É coisas que a gente já descobriu como funciona e traz para o nosso dia a dia. Né? Então eu queria deixar a palavra com eles. Eu acho que vai ser muito bacana. A ideia de fazer hoje era começar uma coisa nossa, mostrar um pouco como eles veem, trouxemos alguns pacientes para mostrar na prática e depois, bom, enfim, a gente compartilhar. Obrigado. Uma coisa, Eu também sou paciente. Você não tendo uma causa secundária, que nem você tem um ponto gatilho que você resolve. Você considera esse processo resolutivo, digamos assim, você tem uma periodicidade que você tem que voltar, ou você tem algum sucesso que você percebe que você ensina a manobra e o paciente sem agulhamento, lógico? Ok, eu sei. Eu tenho, por exemplo, a gente tentou fazer um levantamento, eu estou na Rocinha em fevereiro. A gente fez um levantamento, tentou fazer um levantamento das pessoas que a gente viu com dor, cento e poucas pessoas, a gente teve por favor, assim, teve um paciente que realmente era de dor crônica e precisou ser encaminhado. Claro, muitas pessoas se perderam aí, a gente não conseguiu fechar esse levantamento. Que a gente se lembre com certeza, todas as pessoas que a gente passou os olhos, assim, houve melhora em boa parte dos pacientes, alguns não voltaram, uma parte razoável não voltou, e a gente não sabe dizer se para lhe afirmar isso. O trabalho não está fechado, mas vou te dizer a coisa subjetiva. O nosso básico funciona muito bem para a maioria dos pacientes. A gente geralmente faz um procedimento, retorna uma semana depois, isso é meio que obrigatório. A pessoa tem que voltar porque ela vai ser tutelada, a gente vai ser técnico dela. Dizer, você está fazendo certo. Você, não doutor, olha só, eu não fiz nada da massagem, eu não consegui fazer, não arranjei a bolinha. Ok, mas eu estou fazendo a bolinha, mas está doendo. Assim, mas espera aí, não era dessa maneira, era aqui. Então, existe um retorno em uma semana, mas mesmo nesses casos, geralmente a pessoa, a maioria das vezes, volta melhor do que estava antes. Olha, não consegui fazer direito, mas enfim, ainda está, em uma semana, está melhor. Eu estava sem dor por 2 dias, tipicamente uma coisa assim, eu estava sem dor, eu dor muito leve em 2 dias, aí de repente começou a voltar e tal, a gente vai checar o que está, dá uma lustrada, volta, se estiver doendo mais uma semana a gente volta. E vai se passando. Tem pacientes, por exemplo, que tiveram dores de anos, diária, não contínua, mas diária, e que responderam, dor em joelho, paciente nova, sem muitos fatores de risco, mas enfim, diária, e a gente desativou no momento ali só com massagem. Ela começou a mexer a perna, assim, e firmou e foi correndo ligar para a filha, assim, eu estou sem dor, eu não sabia o que era isso, mas voltou na semana seguinte ainda sem dor, só com dor à palpação. Então existem alguns casos que você consegue, mas isso são exceções, existem isso também, casos muito... E principalmente se você tem os poucos casos que você não consegue, você tem mais certeza de que esse caso a gente vai indicar, né? Mas são poucos. Eu tenho esse problema da medicação, eu sofro diariamente com isso, mas a minha principal pergunta é qual é a melhor medida profilática para quem tem esse problema? Pelo que a gente está tentando passar para as pessoas, assim. E aí eu queria também ouvir. Eu vou passar essa pergunta adiante. Mas... Exercício não ganha peso. Oi? O mínimo de exercício não ganha peso. A vida saudável. Desde sempre. Sim. E eu acho Os que livros de fisiologia que eu li, determinam exatamente assim, porque como é um livro de neurociência, fisiologia neurocientífica,
evidentemente ele termina dessa forma, né? Se você não morrer de queda de avião, infarto miocárdio, um câncer, etc., o cérebro te mata. Você morre de cérebro, né? O sistema nervoso, por envelhecimento, ele te mata. Assim, não é uma maneira muito boa de terminar um livro desse, né? Então ele fala assim, então eu vou lembrar de uma coisa que é conhecida desde a pré-história, que é o seguinte: tenha uma vida saudável, faça um pouco de exercício, não ganhe peso. Ele termina o livro meio que assim. Eu acho que é a melhor resposta à sua pergunta. A maneira profilática é essa. Pessoalmente, eu convido o meu paciente, eu evito tem que, já virou uma palavra só, né? Você tem que, né? Você tem que parar de comer macarrão porque você é diabético, você tem que. Eu convido o indivíduo, entende? A ter um tipo de vida um pouco mais saudável. Muitas vezes, assim, eu faço um negócio super simples, é uma bobagem, mas aqui é o que eu tenho na hora ali, na rapidez, né, do atendimento. Eu faço emergência também. Eu falo assim, vem cá, um carro está subindo a ladeira, você quer que ele faça, que ele desça, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Frear. Não, eu tenho que descer, não, você tem que parar o carro. Então pare de ganhar peso. Né? Raramente o médico passa esse tipo de ideia para o cliente, para o paciente dele. Né? Pare de ganhar peso. Estabiliza onde você está e depois vagarosamente você, em pequena restrição alimentar, você perde peso. É a maneira mais saudável, também mais longa, mais chata, né? E é o que a gente como clínico tem, né? O clínico é um chato em si, né? Só pede coisa que dura bem. Cirurgião que é bom, vai lá, opera, tira foto, tira a ponte. Oi? Não, bom, eu acho que isso sim, claro, é isso aí. Mas eu acho que seria interessante se o paciente tem dor miofascial, ele saber pouco a pouco também, prevenção secundária já tem, né? Prevenção primária, prevenção secundária já tem, o que eu faço, né? Eu aprendo a ver quais são os meus pontos gatilho principais, eu checo a palpação. Antes deles me doerem espontaneamente, eles vão ser dolorosos a palpação, é a hora de eu desativá-los. Assim, depois é a questão de fortalecimento e, sim, fortalecimento da musculatura como um todo, e principalmente fortalecimento focal do músculo. Quando o músculo está mais com pontos gatilho, eu vou talvez deixar para a Alessandra falar isso, não? Que ela é a craque nisso, não? Sim. Como fazer fortalecimentos, o músculo começa a entrar depois dos outros. Então, quando eu faço musculação, na realidade, o músculo que eu quero não ganha peso, não ganha massa. Então, existem outros métodos para fazer. E aí depois manter a atividade aeróbica, enfim, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que são vários fatores que podem interferir, né? Eu não vou defender só a fisioterapia, mas a gente tem que pensar que fatores emocionais podem estar influenciando, a alimentação vai estar influenciando, assim como os pontos gatilhos propriamente. A questão é, esses pontos gatilhos eles estão se formando porque de repente existe alguma alteração de posicionamento. Vamos supor que seja uma dor lombar que você tem, né? É lombar, é cervical? Lombar. Supondo que seja uma dor lombar, será que o seu ilíaco está rodado numa direção e isso faz com que determinados músculos tenham que manter ele nessa posição, inibindo a ativação de outros músculos? O Marcos estava falando da parte do fortalecimento específico da musculatura, né? A gente tem dois tipos de músculos, né? Por constituição. Então a gente tem os músculos mais tônicos e os músculos mais fásicos. Quando a gente pensa nos músculos mais tônicos, no caso de uma dor lombar, eu vou focar mais no transverso do abdômen, que é um músculo mais profundo. Ele, em indivíduos normais, um estudo num grupo controle de indivíduos normais, esses indivíduos apresentam um mecanismo de antecipação. Ou seja, quando eu tento fazer um movimento do meu braço, meu transverso do abdômen entra tentando estabilizar e proteger a minha lombar. Então ele, junto com o multífido, que o Marcos até mostrou quando ele estava mostrando o bloqueio, formam uma espécie de colete abdominal. Só que, quando eu tenho a presença de dor, esses músculos eles começam a ficar inibidos. E se eles ficam inibidos, eu começo a falar em instabilidade clínica, como se eu permitisse que a vértebra fizesse micromovimentos, favorecendo processos degenerativos, processos de irritação e levando, talvez, a nova formação de ponto gatilho também. Então, na verdade, a gente tem que pensar como um todo, né? Existem alterações posturais, alterações articulares, alterações neurais e alterações musculares e faciais.
Então eu não penso só no músculo, a gente tem estudado muita coisa sobre fascia também, que eu não sei o quanto que isso tem chegado para a medicina, mas eu acho que ainda é pouco, assim como a parte de complacência neural, que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês hoje, mais para frente. Então, fisioterapia não é só na hora do socorro, né? Fisioterapia é para ser feita uma coisa preventiva também. Lembrando da função vicariante, né? Lembra disso? Né? Vigário, né? Aquele que fala em nome do arcebispo, que fala em nome do Papa, que é o vigário de Cristo. A palavra latina, né, foi tirada naturalmente de um contexto cultural judaico-cristão, embora eu não esteja aqui fazendo, estou sendo religioso, evidentemente. Então, é quando um músculo tenta fazer a função de outro, ou não consegue mais fazer, tanto faz. Né? Você vai ter exatamente a chamada distúrbio da função, a disfunção. Isso que ela chamou também a atenção. Né? Você perguntou a questão preventiva, né? Eu falei mais dessa questão, essa coisa pré-histórica, né? Mas o médico de família, a medicina de família também, sempre foi de pessoa assim, não é obesa, né? Assim, 3 pessoas em uma só. Quer dizer, um coração para 3 pessoas, né, de volume. Então, são coisas difíceis, né? Eu gostava muito por causa disso, pela grande dificuldade que tem, né? Então, tinha aquela... eu acho que eu vou falar alguma coisa, né? Aproveitar, ficar sentado aqui um pouquinho, depois eu vou levantando devagar. Estou cansado, né? Estou meio clássico, como é que é? Clássico. Alessandra, você queria o Geraldo? Eles já são bons. Você já salvou, então? Você queria dar os seus toques antes de começar? Rapidamente. Como é que a gente faz aí? Começar aí exatamente pegando um gancho Não abre ainda não. Não abre não. Deixa eu comentar. Da fala dele, de grávida, nós tivemos uma grávida, foi um caso que eu achei interessante por vários motivos. Um, que ela era colega médico, casada com um colega médico. E chegou com a hérnia deste tamanho, e já com um pé equino. E com a seguinte frase: olha gente, se for para ficar só com essa lesão muscular, para mim tá bom. Trabalhava no centro multidisciplinar de dor, eu conheci os dois, tive o prazer, e que um dos mais completos da época, no Rio de Janeiro, ortopedista, neurologista, neurocirurgiões, que todo mundo opinava, e eu não fui quem cuidou diretamente dessa médica, a não ser quando ela engravidou. Aí as grávidas vinham para mim por conta de ser ortopedista clássico, ser o mais antigo hoje no ensino universitário no país, etc. Então, suspendeu essa medicação, ela ficou comigo. Então, só na fase final, digamos assim, do tratamento dela, que eu pude acompanhá-la, tratá-la. Mas acompanhei o primeiro, o segundo exames dela, e por ser colega, eu tive uma conversa pessoal com ela, e ela me olhou como se eu fosse um ET. Eu falei: olha, o organismo identifica o núcleo pulposo como um corpo estranho, não como um corpo estranho de DNA diferente. Que ele monta aquela bolsa de pus em volta, e quando ele expulsar aquilo, ou ele monta uma abscessa, ele vai aprontar alguma, como a gente sabe. Aumentou o processo inflamatório. Não, ele identifica como um corpo estranho, ocupando um lugar que não é para ser ocupado. O núcleo pulposo, como vocês sabem, é o que sobra do notocórdio, né? Então, ele está ali herniado, ocupando um lugar que é para estar ocupado por gordura, no caso, né? Que permite um jogo de cintura medroso, etc. Então, você estimulando o próprio organismo se autoestimula, percebe isso e começa a fagocitar vagarosamente esse núcleo. Isso é um trabalho que existe, comprovado com ressonância, naturalmente, que é a imagem que tem a acurácia necessária para isso. A acupuntura, essa acupuntura, a acupuntura clássica chinesa, a acupuntura médica contemporânea, etc., ela adianta esse processo, ela aumenta, acelera esse processo. Ela me olhou como se estivesse falando grego para ela, né? Ela era uma médica e tal, e não tinha a menor ideia do que se tratava. Procurou um serviço com necessidade. E ela foi tratada por outro colega a partir de bloqueios de músculos, que eu vou mostrar aí para vocês, vocês já conhecem. E eu falei com ela: olha, vai diminuir. Claro que eu tive a sorte de estar num dia na clínica que ela chegou com a ressonância de revisão. E os olhos esbugalhados, daquele tipo assim que você batesse assim, o olho caía. E ela me entrou, me viu, aí fomos ver a ressonância. Eu gosto de imagem, como falei. E fomos olhar, e realmente havia diminuído bastante, ela não perdeu o perfil completamente. E aí começou a cuidar da vida, ou seja, nós queríamos ter um filho. Nós reunimos todo mundo, eu falei: alguém tem alguma modificação?
Mas não, contanto que o marido funcione, estou brincando com a história. E aí engravidou. E eu pude tratá-la quando eu realmente a tratei, só com acupuntura mesmo, com os locais. Contar por causa de uma curiosidade, assim, né? Os casos de erro, naturalmente, como eu não tive nenhum nunca, né, em 16 anos de profissão, eu não tenho nenhum para contar, assim, desculpe, eu só tive sucesso até agora. Só não erro médico porque não tem cliente, né? Os erros são muito. Clínica de dor, gente, é bom fazer, vocês vão fazer uma parte. Primeiro, pode tomar um pouco, sim. Uma dessas coisas que dizem, Freud explica, evidentemente eu preparei uma sequência das aulas, do grupo, etc., que não vem, simplesmente não vem. Então, claro, né? Eu estava ali agora improvisando uma cirurgia. Então isso é um Frankenstein. Porque não veio. Então, essa questão do ombro, né, uma mobilidade, as forças de menor estabilidade. A menor estabilidade levando a degenerações, lesões, dores e disfunção. Né? É uma questão base, né? Então, a função principal do ombro é colocar a mão em posição funcional. Por mais redundante que isso pareça, é importante se ter sempre noção, porque se a mão humana permitiu esse estrago todo que a nossa espécie fez, estrago em todo sentido, no sentido de formação da indústria, de inventar computador, prédio, etc., que acaba o estrago, né? O que se acha hoje, um dos responsáveis por isso é o ombro. Então, se você tem uma área central de mão muito extensa, a de ombro também não é muito menor. E a mobilidade, a extrema mobilidade da mão humana, né, permite que a mão, mais uma posição em relação aos outros primatas, né, que a gente seja o que a gente é. Ainda a questão da fala, etc. Então, isso aqui são coisas que a doutora vai, evidentemente, focar melhor, né? Porque você não estuda ombro sem estar prestando atenção em mão. Não estuda nenhum dos dois sem estar prestando atenção em cervical, plexo cervical. Tá? Só para mostrar essa tentativa de origem, de normalidade de abertura, né? Embora o enfoque seja mais sobre o ombro. A mão funciona muito por antebraço, né? A flexão contra a rotação. Esse é o teste mais simples que existe, né? E que todo mundo pode fazer. Simplesmente você pega a mão de um lado, passa por trás do crânio e tenta tocar a almofada. Agora a escápula. A escápula do outro lado, por cima. E aqui a ponta da escápula oposta por baixo. Como vocês veem, um botão plástico assim. Né? Acho que vai ter mais dificuldade. Evidentemente, quando você faz isso, o que o meu húmero está fazendo? Está rodando para fora, não é isso? Quando você faz isso, você está fazendo o quê? Rodando para dentro. Então você está testando, né, o ombro na sua expressão maior, né, no seu estresse maior. Há outros testes que são feitos. Está vendo? Está mais clássica que eu. E daqui eu vi você falar que está cheia de dor. Nós vamos resolver tudo até o final da aula. Fique tranquilo. Não, vamos, você vai ver. Você vai sair olímpica. Você vai sair longe. Você é direto para longe. Essa aí é uma coisa que eu achei, é a tal da captura televisiva do ovo congelado. E que a gente faz um bloqueio direto no nervo, né? Num ponto de acupuntura clássica. Isso foi exatamente o slide que não vem de cada ponto. A quem faço aqui diretamente, eu aprendi com o meu atual professor, o Rodrigo da UF, a fazer no ângulo do apoio. É chamado ombro congelado. É curioso quando você tem uma pessoa que você convive, né? Que tem esse tipo de coisa. Eu tenho uma aluna, lá na UF, né? Médica, que era aluna, quer dizer, ela fazia um ambulatório para a gente. Então ela era congeladinha, era curioso, porque a gente foi desenvolver. Desenvolver não, aprender como é que se descongelava.
muito curioso, porque é uma coisa assim automática, do sistema simpático para simpático. Você está muito bem, de repente congela o ombro e congela mesmo, e não mexe. Né? Nesse grupo que nós pertencemos, nos conhecemos, a gente fazia o seguinte, a gente bloqueava, e o fisioterapeuta entrava imediatamente. É impressionante como você bloqueando mesmo. Você consegue, então, a partir daí, criar um movimento que muda um engrama. Engrama é essa marca que fica, né? De aprendizado. Você não sabe andar de bicicleta, você aprende a andar de bicicleta. Você tem um engrama central. Né? O engrama também, ele é uma palavra que é usada, eu acho que a origem, inclusive, é da escola analítica. Né? As marcas afetivas que são deixadas em você, até reforço, geralmente, o pai também, faz parte, né? da formação do humano e que vão marcar o seu jeitão de ser a vida toda. Então você muda esse engrama temporariamente, criando um novo engrama. O sistema de dor, como eu acho que o Marcos falou, ele é um sistema de memória, um circuito medular, tá? Em que você, a não ser que você está com lesão na medula, na área de frequência de certa parte dos nervos já externos da medula, você não esquece nunca mais. Ou seja, é uma doença que não tem cura, dor crônica não tem cura, ela se organiza muito rapidamente, cerca de 3 meses. Né? Então essa é a má notícia. As boas notícias são as seguintes, você pode colocar um outro engrama que vai predominar em relação ao primeiro. Tá? É disso que nós vamos falar aqui hoje. E o antigo, como é que fica? Ele fica ali, o tempo todo com memória. Um belo dia ele escapa. Escapa porque o sistema de evolução do eixo ele tem essa mania de vez em quando dar uma geral para ver como é que estão as memórias. E a memória de dor escapa, então. Ou muito estresse, ou muito frio, ou infecção, tudo isso junto, ou nada. Simplesmente um belo dia você sente novamente. De maneira fugaz, rápida, e já será controlado muito mais facilmente. Isso aqui é uma imagem que eu achei curiosa de trazer, porque para mim, pelo menos, é uma imagem rara. O anel subescapular, né, o músculo que está sob a escápula, também tem uma bursa, né, uma bursite subescapular, uma ressonância, uma recordação rápida né, número, etc., vista anterior, né, e aqui o subescapular. Observe a grande área por baixo, por trás, né, pela frente da escápula, né, atrás do tórax. E como é que ele vem se inserir na tuberosidade menor do úmero. Tudo isso estava marcadinho, bonitinho, na autofísica, que ficou, que não veio. Tá? Vocês desculpem mais uma vez. Naturalmente, por uma questão que foi Siracusa, Arquimedes, a questão das alavancas, né? O músculo que está inserido aqui, em toda essa área, e aqui também, se ele se contrai, o que ele vai fazer com esse úmero? Vai rodar para dentro. Tá? Então você tem uma série de músculos que rodam para fora e praticamente o único que roda para dentro. É uma rotação. Aí você dá uma maior letra também. Daí ser chamado subescapular um músculo-chave nas patologias do ombro. Não é muito fácil de bloquear, isso pela localização dele. Você não atinge ele completamente com a mão. Como o redondo maior está externo da escápula por trás, por exemplo. Então é um agulhamento delicado, tanto o agulhamento seco quanto o agulhamento por bloqueio. Aqui a parte posterior, né? E aqui os outros músculos do manguito, né? Supraespinhal, infraespinhal e redondo menor. Eu vou inserir aqui, vou fazer a manguinha, ou o manguito rotador. Né? O subescapular pela frente e os outros 3 por trás. Você tem mais gente rodando para fora do que rodando para dentro. As bursas, né, subdeltoide, subacromial, que podem estar unidas em uma única bursa. E a partir daqui ela vai ter, não sei se eu conseguir colocar aí nessa aula que eu acabei de fazer, acabei de costurar, ela faz comunicação com aquela bursa subescapular. Então essas são as bursas subacromial, subdeltoidiana, e a área articular é que vai fazer contato com a bursa subescapular. Uma repetição, isso. O cabo longo do bíceps, né?
escapular aqui, inserção dele menor. Ah, está aqui. Orifícios da bolsa subescapular, articulação do ombro. Estaria nessa linha tracejada. Ok? E o processo coracóide é importante por conta de ter inserção do peitoral maior e cabo curto do bíceps. Isso aqui eu coloquei para mostrar uma coisa que, aqui ó, membrana sinovial mais seccionada, essa borda vermelha. Percebe que o cabo longo do bíceps, ele vai ter inserção interarticular extrasinovial. É algo importante porque você, quando vai infiltrar alguma coisa, um anti-inflamatório, por exemplo, você tem que ter esse tipo de noção. É claro que o indivíduo que faz a arco-ressonância, que a ressonância com uma articulação de contraste dentro da articulação, tanto de joelho quanto de ombro, é que tem que ter essa maior noção, tem que medir responsabilidade, para questão técnica. Mas é importante que você, como médico de família, também saiba, também tem uma discussão, né? Com a imagem daquela que eu já mostrei, você saber o que foi feito exatamente. Quer dizer, o indivíduo teve dentro da articulação. Então, se houve uma infecção, por exemplo, né, é por aí que acontece. Então, o tendão longo do bíceps é intraarticular e extrasinovial. Do mesmo modo que os ligamentos cruzados anterior e posterior do joelho. Eles são intraarticulares e extrasinoviais. Ok. A visão anterior tirada do negro, esqueci de botar o nomezinho dele aqui, ampliei o crocodilo. Então, observe que por trás do sacro, por dentro, na borda lateral do sacro, porém por dentro do sacro, é que sai o piriforme e ele vai pegar o grande trocânter, né, por dentro e um pouco anteriormente. Tá? Então, é importante, já foi falado pelo Marco, não há como não repetir. Observe que a parte posterior, glúteo máximo, glúteo mínimo, desculpa, médio, mínimo, máximo, etc., todo ele, por trás do piriforme vai aparecer aqui, mas não aparece nem a origem nem a inserção dele. Aqui, ó, glúteo médio, glúteo mínimo, que como o glúteo mínimo é embutido no glúteo médio. Então, aqui o glúteo médio, inserção, glúteo médio. E aqui é o famoso piriforme, o nosso amigo ciático. Esse tipo de ampliação que eu fiz já ficou meio fora de foco. É assim mesmo, não consegui melhorar isso não. Talvez um dia eu volte essa imagem. Então aqui está o ciático. E a famosa síndrome do piriforme supõe-se que seja exatamente isso. Né? O fato dessa relação anatômica tão estreita, embora o ciático tenha relação com o Deus do mundo. Né? E vai embora até o meio, até o terço inferior da coxa, aí que se divide em tibial e fibular, né? Então, as inserções posteriores repetidas, né? Então, o nervo ciático CHP passando por baixo do piriforme e vai embora, né? Continua as suas outras relações até se transformar em tibial e fibular. Então, está aqui o piriforme, o ciático, né? O máximo aqui cortado, o médio também. Máximo aqui já na inserção, o médio e o mínimo se inserem no grande trocânter, né? O máximo o corpo do ferro. Aqui é a mesma coisa, um pouco mais dissecado, já mostrando essa sequência de quadrados, gêmeos, obturadores, etc. O piriforme, mais uma vez o ciático. Então, as referências lá anatômicas estão o grande trocânter, que você com a mão espalmada, que eu estou de lado, você acha facilmente, né? Tem esse macete que curiosamente eu desenvolvi meio sozinho e depois foi revisto um livro. Uma aula que eu fiz no Instituto Nacional de Ortopedia, o diretor lá está falando, a mão deve ser espalmada, porque o grande trocânter ele tem uma ondulação muito discreta. Então se você fica assim, você vai achar que está no ponto mais alto dele. Então a mão espalmada e aberta é que você, andando um pouquinho da seu pai, é aqui, você percebe com a mão bem aberta mesmo. A técnica quase exclusiva do trocânter, né?
E o piriforme você vai pegar a parte interna do sacro do indivíduo. E aí tira uma reta, vai no meio, comprime, você está praticamente em cima do piriforme, como o nome diz, dessa forma piramidal. Então a compressão aqui você vai estar exatamente sobre os chamados dois pontos gatilhos, um mais distal, outro mais proximal, ou mais central. E não é raro você conseguir suscitar, recriar a dor do indivíduo, fazendo o chamado ponto gatilho clássico. Né? Ou seja, você comprime aqui, dispara acolá o indivíduo sente. Nós temos casos assim, claro, como você está de sucesso. Doutor, estou citando um caso do Roberto, exatamente o que eu do Roberto. Doutor, você está usando, falou coisa de 6, 8, 12, 15 anos, consultando os melhores neuropateristas, etc. Essa não desaparece. Eu estou muito falando, como isso, como aquilo, está lá sobre tudo que eu falo, e o senhor foi no ponto exato, o senhor foi na alma, a pessoa chora. Chora porque sente dor, chora porque a desmontagem do ponto gatilho, além de ter o chamado reflexo contrário localizado, costuma ser afeto de fundor, né, que é uma contração que você vê, e chora porque pela emoção de finalmente alguém achou que eu tinha e essa chance de se melhorar é muito grande. Então desmonte com abrilhamento sepulcro, chamada acupuntura, ou faz, eu acho que isso ainda tem comparação, as inserções, é um estudo meu, então, entendeu? Fico improvisando. E à medida que você faz um bloqueio com lidocaína, você reduz uma situação ideal, tá? Então eu consegui atingir o ponto exato, eu consegui colocar uma gota de lidocaína nesse ponto exato. Então eu reduzi a zero, tá? O limiar de dor dessa pessoa. Eu anestesiei o músculo e nervo, tudo que está definido nesse arco normal, natural, que foi devidamente, né, entrou em disfunção. Isso vai de tal maneira, seja pela questão de carinho, ou de qualquer outra forma, e foi se adaptando de tal forma que algo que era normal passou a ser anormal, algo que era opa, beleza? Então, você tem o uso da lidocaína, xilocaína. Bom dia. Você não quer se sentar aqui, por favor? Tenha cuidado com o fio aqui quando passar, por favor. Melhor por aqui, né? Então são regiões, né, anatômicas, ortopédicas, neuroanatômicas, de origem de lombo sacral, etc. Então você vai ter a lidocaína nessa região paravertebral, um tanto quanto afastado do centro da coluna, que é parte do seu localizado. E que você, observando anatomicamente, não são os marcos, se possível, no cadáver. Eu estudo anatomia direta até hoje, eu acho ótimo, eu gosto, né? Não acho obrigatório. Mas você tem condição de verificar em loco a mínima que você tem. Então, você se afastando até 2 centímetros, 3, essa minha falange distal do primeiro dedo tem 3 centímetros. Está medindo, né? Você tem as medidas, né? Não sou cirurgião, mas mexo com pessoas, né? A parte externa, então 6 centímetros, 9 centímetros e meio, 3 centímetros. Então você tirando, né, 2 centímetros e meio a 3 centímetros para fora do processo espinhoso, dentro do processo espinhoso, você sai daquela possibilidade de penetração e de você fazer um arrasto no indivíduo. Porque você está interferindo, né? O risco cirúrgico menor que existe é um risco cirúrgico zero. Né? Uma cirurgia pressupõe isso em si, por definição. Então, se é cirurgia, menor risco que existe é um. Não existe risco cirúrgico zero, repetindo. Então, são pequenos macetes, quer dizer, você minimiza a possibilidade de erro quando você tem pontos de reparo anatômicos. Né? Daí a anatomia ser tão importante nessa parte, digamos assim, mais
estática do enfoque, a parte mais dinâmica que é o doutor. Aqui eu teria que testir, o professor me deu o testi Latarjet, eu tenho castelhano, né? Eu tive que refazer um pouco, tirar. E eu tenho também em francês, eu coleciono, eu não gosto de anatomia. Testi é um clássico, né? Você não encontra hoje em dia mais, é espantoso isso, por toda essa modernidade, por toda a tecnologia. Os anatomias são muito sucintos, são muito. Né? O testi ele leva, você vai vendo ele, parece que você já andou um palmo dentro do vídeo, ele está descrevendo o 11º par craniano no trajeto dele sobre o trapézio. Ele não mandou nada, né? Porque ele vai. Até hoje ele é usado em anatomia patológica, etc., por conta da grande. Enfim, é muito específico, né? Aí eu tirei. E aqui mostrando do Macmillan, né, de anatomia também, um álbum que quem não conhece, fotografia em inglês, então geralmente escreve do lado esquerdo, né? E fotografia de peças humanas, peças reais, né? Não é arte, não é desenhado. Então mostrando a pequena inserção que o quadrado lombar tem sobre a borda do ilíaco, o ílico atualmente. Não é muito grande. Uma última recomendação, né? Se melhora com déficit motor importante, você tem uma internação, medicação venosa, etc. Exame de imagem, emergência, definir o tratamento conservador cirúrgico. Tem a chamada síndrome de dormência em célula, né? Perda de controle esfincteriano, urinário de fezes, e que é uma emergência que deve ser operada imediatamente. Porque você vai conviver usando apenas por respeito, apenas o que você aprendeu na faculdade, você vai conviver com situações que você não tem ideia que existem. Uma delas é essa. Se você precisa fazer o diagnóstico, é caldepina, você chama o meu cirurgião. Proctopedista é uma emergência médica, senão esse indivíduo está lesado para o resto da vida. Ou seja, com perda de controle de esfíncteres inferiores. Em outras situações é exatamente o oposto. Né? Você apenas aprendeu que deve usar o anti-inflamatório, o relaxante, etc. E não sabe que um agulhamento simples, nas estruturas periféricas da articulação, leva a uma melhora significativa daquela artrose. Não da ose, da degeneração em si, mas da sintomatologia, como o Marcos também falou. Então, a musculatura é de sempre, né? É uma anatomia. E um último lembrete, né? Enquanto médico, né? Temos uma obrigação de conhecer um pouco, né, de clínica de dor, os opioides, relaxantes inflamatórios, outros se necessários. O methadona ele é um furtador, né? Ele retira a medicação do clínico, do psiquiatra, do neurologista, né? Então, uma medicação que nós chamamos hoje de estabilizador de membrana, nada mais é que um bom e velho convulsivante. E chama de estabilizador de membrana porque não tem convulsão. Né? Então, você vai tomar um estabilizador de membrana, você está com uma dor neuropática, ela responde melhor ao estabilizador de membrana do que ele piora. Né? Então, são pequenos macios. E aí o sujeito de gula também, é uma confusão, é uma briga boa. Avaliação de neurocirurgião, caminhante de terapia, cura médica. Então, isso aqui é onde a gente vai estar, vocês vão estar mandando mais. Tá? Acho que é de joelho. É de joelho, mas não vou apostar, não. Depois a gente vai falando diretamente. Sim. São três dias só. Bom dia para vocês. Na verdade, eu quero agradecer ao Marcos pela oportunidade de estar aqui, fazer parte do projeto, que é uma coisa que a gente já vem conversando há bastante tempo, desde na época que a gente trabalhava junto no Centro Disciplinar da Dor. E, finalmente, eu acho que as coisas estão ganhando mais volume, ganhando mais espaço. E hoje estar aqui é um sinal de que a gente está começando a tentar falar como profissionais de saúde uma linguagem única. Que eu acho que seria um sonho pessoal meu
ver os profissionais de saúde se entendendo, falando a mesma língua em prol do paciente. Eu acho que esse talvez seja o primeiro passo, dentre muitos que a gente ainda vai ter que dar, porque eu acho que o caminho é muito longo, mas que algum dia a gente vai conseguir chegar lá. Então, pegando essa brecha, se eu estiver falando alguma coisa para vocês, que vocês não têm a menor ideia do que se trata, por favor, interrompam. Porque às vezes a gente está falando de uma mesma coisa, mas a nomenclatura é diferente, já que eu sou fisioterapeuta e não médico. Tá? Então, quando eu recebi a proposta para participar, foi pensado numa complementação até para a avaliação que é feita, né? Porque o fisioterapeuta tem uma visão muito diferente da avaliação, ou um pouco diferente da avaliação do médico. Então, a gente tem a avaliação muito biomecânica, e é muito em cima disso que a gente vai buscando as disfunções, mais do que a patologia em si. Nem sempre o paciente que tem uma hérnia de disco tem sintomatologia. Tem outros que têm sintomatologia, mas às vezes tem outras questões que podem estar corroborando para aquela sintomatologia do paciente. Tá? Então eu vou começar falando, eu não resisti, vou começar falando um pouquinho da fisioterapia no tratamento, na abordagem fisioterapêutica no paciente de dor crônica. E aí eu decidi falar um pouquinho qual o papel do fisioterapeuta dentro de uma equipe, na verdade. Então, o fisioterapeuta ele tem que ser capaz, e isso é uma coisa que é deficitária para todos os profissionais de saúde, inclusive para o fisioterapeuta. Esse foi um dado levantado num congresso que aconteceu, um congresso mundial que aconteceu de dor, e eles viram que realmente existe essa falha. Então isso é uma das coisas que dentro do grupo que eu tenho junto ao CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia, também em dor, que a gente já estava desenvolvendo esse programa, esse grupo, quando o Marcos falou também desse grupo de educação em dor, e a gente começou a ver que a gente precisava levantar questões dentro de faculdades de como que a questão da dor em si está sendo abordada pelos estudantes, para os estudantes de fisioterapia e dentro dos serviços de saúde, tanto público quanto privados. Então a gente tem que estar apto para compreender os mecanismos de dor, para poder dessa forma escolher a melhor abordagem para o nosso paciente. Então eu tenho que saber diferenciar quais são os tecidos que estão mais acometidos e qual vai ser a melhor abordagem para aquele paciente especificamente. Dessa forma, o meu objetivo seria modular a dor, aliviando os sintomas e promover ganho de função e qualidade de vida para o paciente. O papel do fisioterapeuta é fazer uma avaliação funcional e biopsicossocial. Quando eu falo em biopsicossocial, hoje em dia não se acredita mais naquele modelo onde a gente trata a doença, na verdade, a gente começa a tratar mais o doente. Então a gente começa a considerar N esferas que podem estar contribuindo para a dor do paciente. Então quando eu falo em fatores biológicos, eu vou estar pensando mais em dor, no sofrimento que o paciente tem. Quando eu penso em fatores psicológicos ou emocionais, eu vou estar pensando mais se o paciente apresenta uma ansiedade, por exemplo, ele vai ter um aumento de tensão muscular e isso pode ser um fator perpetuante para a dor dele, por exemplo. Se ele é um paciente catastrófico, que é característico de paciente com dor crônica, ele também tem um prognóstico um pouco mais difícil e a gente também vai ter que começar a intervir nisso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a gente tem que ser capaz de identificar esses fatores que eu falei para vocês, até os fatores sociais, que vão desde as crenças do paciente, o nível de cultura desse paciente, porque a minha comunicação com o paciente tem que ser fácil. A comunicação eficaz vai ser a chave para a adesão do tratamento e para o vínculo ser criado e o paciente se sentir acolhido. Outra coisa que eu preciso reforçar é em questão da avaliação, né? Eu acho que o primeiro passo, antes de qualquer coisa, em pensar em técnica, é pensar em escutar de verdade o paciente. Eu acho que a gente tem que parar e realmente ouvir o que ele está dizendo, porque ali ele está te dando dados que são muito importantes. Principalmente, eu acho que talvez um pouco para mim, porque eu já aprendi com isso também, que tem pacientes que são muito ansiosos que às vezes no relato dele ele fala que não gosta de ser tocado. E aí você vai numa ansiedade sua de resolver a dor do paciente, você fala, mas só tem uma vértebra rodada. Se eu botar ela no lugar, eu sei que vai resolver. E às vezes o paciente se sentiu tão
incomodado de você estar segurando naquela região, que ele contrai mais ainda a musculatura em vez de relaxar. Então, é essa percepção que a gente algumas vezes pode pecar, e é para isso que a gente está cada vez mais se esforçando para trabalhar nisso. Fazer o diagnóstico cinético funcional, a gente não faz diagnóstico clínico, né? A gente pensa em função, que alterações de movimento e de função que a gente está encontrando, e aí então escolher as abordagens adequadas, como já falei para você, para cada pessoa, já que a dor ela é subjetiva e individual. E aí a gente vai considerar até as experiências anteriores das pessoas, né? Então, o que a dor representa para ela, se ela tem algum ganho secundário, se ela recebe mais atenção da família por ter dor, como é que funciona essa dor para esse paciente, né? O quanto ele está disposto realmente a se tratar e a se livrar da dor. Dentro do papel do fisioterapeuta ainda, cabe a ele examinar o paciente para ver quais são as hipóteses diagnósticas dele e prever, quando possível, a evolução do paciente, estabelecer metas que sejam realistas. Então não adianta um paciente com hérnia de disco, 60 anos de idade, falar que quer, deu uma vontade louca nele em fazer ginástica olímpica. Não, realmente você não vai poder fazer ginástica olímpica, então a gente vai ter que chegar num acordo do que é viável ou não, mas sem jamais tirar a possibilidade dele de chegar o mais perto também do que ele deseja. Não é o meu objetivo. O primeiro objetivo do paciente, eu vou vir com os meus objetivos e a gente vai chegar num acordo do que é viável. Modificar as percepções distorcidas e os comportamentos anormais, então combater crenças e mitos ou atitudes disfuncionais. Então é aquele paciente que tem medo de alguns movimentos porque ele associa ao mecanismo de trauma dele. Então, por exemplo, ele foi pegar uma caneta no chão e naquele momento ele sentiu que pensou e ele travou e está doendo muito e não sei o quê. E aí quando você pede para ele fazer aquele movimento, ele fala, não, olha, já está doendo. Antes mesmo de sentir a dor pelo medo, porque ele já está vinculando aquele mecanismo ao mecanismo lesional dele. E aí mais para frente eu vou falar das estratégias que a gente pode ter para fazer com que o paciente faça aquele movimento, mas sem ele associar a esse movimento lesional. Então começar a quebrar isso um pouco. A responsabilidade social, que eu acho que cabe não só ao fisioterapeuta, mas obviamente a todos nós da área de saúde, que é incentivar o paciente ao retorno ao trabalho. A gente tem que pensar que a lombalgia, que é uma das maiores causas de absenteísmo, gera um grande custo para a previdência social. E ele se sentindo mais produtivo, isso vai também ter outras repercussões até na saúde dele. Assim como o retorno às atividades sociais. Promover estratégias de educação e manejo da dor, então isso pode ser através de programas em grupo ou individuais, ou pode ser você mostrando para o paciente, olha, eu estou me referindo a isso aqui, eu quero que você pense nesse músculo, contrai aqui, enfim, quando você está fazendo um trabalho um pouco mais específico, como quando eu falei da musculatura tônica, que é a musculatura profunda, a musculatura postural. Ou através de informativos, tem algumas clínicas que você já tem, tipo um folhetinho explicando, né, o que é uma dor crônica, como é que funciona a ação medicamentosa, qual a importância de um trabalho de equipe multidisciplinar, enfim. Estratégia de enfrentamento eficaz, então o paciente de dor crônica ele tende a ser passivo, né, o dor crônica clássica, então ele quer ser cuidado. E na verdade ele também pode e deve participar do tratamento dele, ele tem que ser mais ativo no momento que ele está se tratando. Ele tem que descobrir que tem movimentos que ele pode fazer e que não geram necessariamente dor nele. E quebrar o que a gente chama da cinesiofobia, que é o medo que o paciente tem de se mexer porque ele acha que qualquer coisa que ele vai fazer ele vai se machucar. E aí ele começa aquela coisa do repouso prolongado, que também não é interessante pra gente, porque repouso prolongado, além de ter milhões de efeitos deletérios, se eu vou voltar um pouquinho falando do músculo multífido, que são os músculos como se fossem duas bolinhas ao redor de cada nível da lombar, e na verdade eles vão 2 a 3 níveis abaixo, foi visto que em 24 horas de inatividade, foi um grupo feito em Berlim, eles viram que existe uma atrofia dessa musculatura. Na verdade é uma diminuição da área seccional dela. E começa a aparecer infiltração gordurosa nessa musculatura. E esse músculo começa a passar a não se ativar como ele deveria antes. E esses indivíduos que eram candidatos de uma pós-graduação,
eles foram avaliados 6 meses depois e tinham, acho que 7 ou 8 deles, de 16, tinham desenvolvido dor lombar por conta disso. Então, a gente tem que saber orientar o paciente que ele pode fazer algumas atividades, mas de maneira correta, né? E mais bem orientada. Buscar o alívio imediato da dor, isso é uma outra coisa que o paciente muitas vezes não tem consciência. Ele vira para a gente e fala, já reparei que quando eu fico em pé, a minha dor piora. Mas aí eu falo, não, a dor não vai me vencer. Eu vou ficar lá, não vou desistir, a dor está lá, mas eu vou querer lutar com ela. E na verdade isso é uma atitude que vai contra, né, ele mesmo. Então se ele sabe que a cada meia hora ele começa a desenvolver dor, então a cada 20, 25 minutos ele vai sentar durante 5 minutos, ou se ele tem dor sentado ele vai ficar de pé, para poder quebrar um pouco esse ciclo da dor. O outro item é promover a modificação de comportamentos. Então foi o que eu falei para vocês, o paciente acha que se for para frente vai doer, e aí você tem que ter estratégias que você possa fazer com que o paciente faça isso sem ele perceber. Então, por exemplo, ele pode estar sentado e no momento que ele faz isso e volta, isso e volta, ele está fazendo o mesmo movimento que levar as duas mãos em direção ao chão e voltar quando eu penso na lombar. Se ele está deitado e abraça as duas pernas de barriga para cima, ele também está começando a estimular o movimento da lombar, mas sem associar necessariamente a lesão dele, tá? E sempre dar reforço positivo. O reforço positivo é quase como se faz com o cachorro, sabe? Aquela coisa de você estimular mesmo o paciente. Chegar e falar, pô, você está fazendo certo, vamos lá, vamos, continua, é isso aí, agora sim. Para ele entender que você não... Primeiro, para você tirar um feedback negativo, e segundo, para ele entender, agora eu estou começando a perceber. Porque eu, quando faço algum trabalho, às vezes é muito sutil. Talvez vocês consigam ter a possibilidade na prática de perceber isso na mão. E vocês vão ver que isso é difícil mesmo, isso é questão de treino para você começar a ter percepção manual mesmo. E as técnicas de distração, que boa parte dos fisioterapeutas provavelmente faz sem nem saber o que está fazendo, que é você, de repente, colocar uma música que o paciente gosta no seu consultório, você está conversando com ele. Se o paciente, eu tinha um paciente que falava que toda vez que ele estava no trânsito, ele começava a ficar irritado, e aí parado no trânsito, e troca, marcha, não sei o quê, e a dor dele era desencadeada. Aí eu falei pra ele, bom, então a partir de agora, toda vez que você estiver no trânsito, você vai contar quantas pessoas passam de camisa branca. Aí ele, mas por que eu vou fazer isso, né? Eu falei, não, vamos só tentar para poder ver? Ele fez. E ele não teve mais dor por causa disso, porque ele começou a tirar o foco dele daquilo que angustiava ele, que acaba sendo associado como um mecanismo provocativo para ele. E como é que a fisioterapia, na verdade, atua, né, na modulação ou no processamento da dor, né? A gente sabe que o processamento da dor ela tem 4 etapas, que é a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. A fisioterapia ela atua muito mais a partir da modulação e percepção, que eu vou falar mais pra frente, mas eu não vou querer entrar muito nisso para não ficar muita informação. Mas na modulação a gente consegue ter uma diminuição da sensibilização central, que já foi falado algumas vezes hoje, e a gente consegue ativar o mecanismo supressor descendente através de algumas técnicas que eu vou falar em seguida. São as técnicas passivas que a gente tem dentro dos recursos fisioterapêuticos, que vão ser as bandagens, que são os tapes, aqueles esparadrapos que vocês veem muito em atleta, aquilo são bandagens que a gente usa no consultório também. Órteses, terapia manual, desde mobilização articular, mobilização neural, manipulações, massagem, acupuntura, eletroterapia, fototerapia, termoterapia, que permitem a desensibilização periférica, mas tem um pouco ganho funcional e pouco ganho do córtex motor. Então você não consegue alterar a informação no córtex motor, que foi uma outra pesquisa feita pelo Rogers, mostrando que para uma mesma ativação, para o mesmo movimento, pacientes que têm dor ativam áreas diferentes do córtex dos pacientes que não têm dor, para a mesma atividade, tá? Mas que é possível reverter isso. E além disso, cuidado com a dependência. Lembra que o paciente de dor crônica característico mesmo, aquele que tem todas as características de um paciente de dor crônica, ele tem a tendência a querer ser cuidado, e até porque eu vou lá e inibo um ponto gatilho dele e dá uma sensação de conforto.
E ele vai chegar toda a sessão e falar, não, só aperta aqui um pouquinho para mim, só aperta aqui, só que tem milhões de coisas que você pode complementar. E aí ele acaba ficando dependente daquilo. Então, ele tem que participar do tratamento. As técnicas ativas, que permitem uma analgesia mais a longo prazo, comparadas às passivas, permite uma reorganização cortical, uma diminuição da sensibilização central, ativa o sistema expressor, modifica a percepção da dor e permite mais o ganho de função que a gente tanto almeja. E aí vocês vão ter várias técnicas, desde os exercícios terapêuticos, que são aqueles fortalecimentos específicos, até os fortalecimentos dos músculos fásicos, que são os que produzem movimento, como o bíceps. A caixa de espelho, que elas estão vendo que, na verdade, é uma caixa coberta de espelhos e que você estimula o paciente a mexer uma região olhando por aquela região e ele começa a ter estímulo para o lado que ele não está mexendo também. Treino de AVDs, imagética, biofeedback, distrações, alongamento. Então, qual é a vantagem de ter um fisioterapeuta atuando, na verdade, junto com a medicina e com uma equipe multidisciplinar como um todo, né? A gente pode agregar, na verdade, conhecimentos, acho que trocar informação, fazer uma avaliação detalhada e músculo-esquelética, assim como recuperar essa parte, intervenção física e cognitivo-comportamental, como eu já tinha falado antes, manejo das incapacidades físicas, prevenção das fontes de propriocepção. Então, muitas das vezes a gente pode entrar até como fonte de prevenção de futuras, não só recorrências, mas de futuras lesões. Então, quando eu avalio o paciente como um todo. Vocês vão ver que eu vou falar de ombro, mas eu não vou, na verdade, eu fechei um pouco mais em quadrante superior, né? Em membro superior, ombro e cervical, mas na verdade eu considero até posicionamento de ilíaco, pé, enfim. Então, é mais complexo um pouquinho, mas eu vou fechar um pouco mais para a gente manter um pouco de foco. E poder dar suporte nas situações de crise. Então, na verdade, o que eu quero falar com isso é que a abordagem multimodal, a gente nunca vai escolher uma técnica só, e interdisciplinar tem sido vista como as mais eficazes. Então, não adianta eu trabalhar sozinha no meu consultório, apesar de ter meu consultório, eu sempre tenho alguns médicos com que eu posso recorrer e trocar informações sobre o paciente, até mesmo psicólogos e nutricionistas. Então, tudo bem até aí, gente? Está muito rápido, alguma dúvida? Então, da avaliação fisioterapêutica, né? Foi pedido que eu falasse um pouquinho de lesões de ombro e lombar. Eu não pensei muito em falar de anatomia e biomecânica mais a fundo, porque eu acho que isso é uma coisa que vai encher muito a cabeça de vocês, vocês provavelmente vão absorver pouco, e posteriormente vocês teriam a possibilidade de estar lendo mais sobre isso, se vier a interessar. Então eu vou falar muito rápido, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Então, ombro, cintura escapular, a gente vai pensar na formação dela pela clavícula, o osso anterior ali, né? A escápula, úmero. A gente tem que pensar que a cavidade glenoide ela é muito rasa, então ela não favorece a estabilidade dessa articulação. Então essa estabilidade, na verdade, é feita pelos músculos, principalmente manguito rotador e porção longa do bíceps, e por ligamentos ao redor das articulações. Quando eu falo das articulações, eu tenho que pensar que a articulação do ombro, na verdade, não se resume a isso. Não se resume a glenomeral. Para eu fazer um movimento do braço no ar, eu preciso que a minha clavícula faça um movimento de inclinação, ou seja, eu preciso de um movimento, aqui estaria o externo, né? Eu preciso de um movimento da clavícula em relação ao externo, eu preciso que ela faça uma rotação, eu preciso da participação também da acromioclavicular, eu preciso que a escápula gire numa direção, fazendo o deslizamento lateral, por exemplo, no movimento de abdução do braço, e eu preciso do deslizamento da cabeça do úmero dentro da cavidade glenoide, deslizamento pequeno, né? Então, quando eu penso, por exemplo, que eu vou fazer uma rotação externa do braço, eu tenho que pensar que vai acontecer uma rotação posterior da clavícula. Ela vai girar para trás. Se eu faço uma abdução, eu tenho uma rotação externa da escápula com um deslizamento da cabeça do úmero, com uma inferiorização da esternoclavicular. Então eu não posso pensar que se o meu paciente tem dor na elevação do braço, que eu vou estar restrita necessariamente a
glenomeral. Eu tenho que pensar que mais coisa pode estar acontecendo ali e é isso que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Então esse, na verdade, é só alguns dos músculos que a gente consegue ver, né? Os romboides menores e maiores ali. Então, o supraespinhoso, né, que vai passar por baixo do arco subeconomial, o bíceps, que vai ser um dos estabilizadores, infraespinhoso, que fica na parte posterior e que vai fazer parte do manguito, junto com o subescapular supra-redondo. Os movimentos do ombro, acho que a gente não precisa entrar muito nisso, mas era só para lembrar, os movimentos de rotação externa, rotação interna, abdução, flexão e extensão. E o que eu queria ressaltar, na verdade, de biomecânica, assim, né, sem pensar muitos detalhes, é que quando eu faço o movimento de flexão, me referindo àquelas articulações que eu falei antes, a gente tem que pensar que acontecem em 3 tempos. Então eu vou ter, no primeiro momento, quando eu falo entre 0 e 80 graus, e a dor do meu paciente aparece nessa amplitude de movimento, me leva a pensar mais num acometimento da glenomeral. Então pode ser que ele tenha tido uma queda muito tempo atrás com o braço esticado, não deu muita atenção, mas naquele momento o húmero dele superiorizou. No momento que ele superioriza, e eu preciso do deslizamento do húmero na cavidade glenoide, como eu falei para vocês, e ele está preso,